Livro completo de Esther e mais o resumo no final. Esther, capítulo 1. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Susan, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano de seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam também presentes os chefes do exército da Pérsia, e os governadores e as pessoas da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino, o luxo, o esplendor da sua corte. Então, depois de 6 meses, o rei ofereceu no jardim do palácio um banquete para todos os moradores de Susan, tanto os ricos como os pobres, e essa festa durou 1 semana. O pátio estava enfeitado todo com cortinas brancas e azuis de algodão, amarradas com cordões de linho fino vermelho, que estavam presos por argolas de prata nas colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas, e nesse pátio haviam sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes um dos outros. E o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisesse, pois o rei havia ordenado aos empregados do palácio que oferecessem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Basti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. E no 7º dia do banquete, o rei já havia bebido muito vinho e estava muito alegre. Então ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. E eles se chamavam Neuman, Bistar, Harbonar, Bigta, Abagtá, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Basti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou muito furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questão de lei e de costumes. Portanto, ele mandou chamar os conselheiros. Em quem ele tinha mais confiança, isto é, era Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Nemutan. Esses eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições do reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem para a rainha Basti, mas ela não obedeceu. Então, de acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí então Nemutan disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e aos seus ministros, mas também contra todos os homens das províncias. Pois, quando as mulheres do reino souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Basti, mas ela não foi. Então Nemutan continuou: as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média saber do que a rainha Basti fez,
e vão contar aos seus maridos. E por toda a parte as mulheres não vão respeitar os seus maridos. E assim os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, então, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha. Baste aparecer na presença do Senhor e mande escrever isso no livro das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. E depois arranje uma mulher que seja melhor do que Baste, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por este enorme reino, todas as mulheres vão tratar com respeito os seus maridos, sejam eles ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Nemugan tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando para que todo marido que fosse chefe de sua casa tivesse sempre a última palavra. Esther, capítulo 2. E mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas ele ainda pensava no que Baste havia feito contra ele e no decreto que ele havia assinado contra ela. Então, alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas de virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém. Aqui em Susan, a capital, Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Baste. E assim o rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Susan morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei, e de Quis, que era da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, levou como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foi levado junto de Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os seus pais haviam morrido, então Mordecai adotou a menina e tinha criado ela como se ela fosse a sua filha. Então, quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Susan, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. E uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. E imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Ele arrumou 7 das melhores empregadas do palácio. Ele colocou Esther e as empregadas no melhor quarto do harém. Esther fez como Mordecai havia ordenado e não contou ninguém a respeito de sua raça e nem de seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano e durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. E terminado o tratamento de beleza, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde ela ia até o palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgas,
o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Então chegou a vez de Esther, a filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai havia criado, a moça que conquistava a simpatia de todos que a conheciam. E chegando a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco, responsável pelo harém, havia recomendado. E assim Esther foi levada ao palácio para se apresentar ao rei. Xerxes, no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado, o rei gostou dela mais do que qualquer outra moça. E Esther conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Então ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Baste. Depois lhe deu um grande banquete em honra de Esther, convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. E seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito para ninguém que ela era judia. Ela continuava a obedecer Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ainda ele estava criando ela. E naqueles dias Mordecai, fazendo o seu serviço no palácio, ele ficou sabendo que Bitam e Teres, 2 eunucos que eram guardas do palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Então Mordecai contou isso à rainha Esther. Então ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve-se uma investigação e descobriu que Mordecai havia dito estava certo. E assim os 2 eunucos foram enforcados. E o rei ordenou que fosse registrado um relatório de tudo isso no livro em que se escrevia a história do reino. Esther, capítulo 3. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Ramã no cargo de primeiro-ministro. Ramã era filho de Hamedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Ramã, em sinal de respeito. E assim todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava e nem se ajoelhava. Aí então os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que é que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque ele era judeu. Então eles foram contar isso a Amã para ver se Mordecai continuaria a desobedecer à ordem do rei. Ramã ficou muito furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Ramã achou que não bastava matar somente Mordecai, e ele fez planos para matar também todos os judeus que haviam no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no 1º mês, o mês de Misan, Ramã ordenou que tirassem a sorte e chamavam isto de Purim para decidirem o mês que os judeus seriam mortos. Então foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Ramã foi e disse ao rei:
por todas as províncias do reino está espalhado um povo, que seguem leis diferentes das leis dos outros povos. E o pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens. E por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. Então o rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Ramã, o filho de Hamedata, descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu lhe entrego em suas mãos. Faça com essa gente o que quiser. E no dia 13 do primeiro mês, Ramã mandou chamar os secretários do palácio, editou a ordem. Ele ordenou que fossem traduzidas em todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem deveria ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei e carimbada com seu anel sinete, e foi levada a todas as províncias do reino. A ordem era para matar todos os judeus em um dia só. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que todos os judeus fossem mortos, sem dó e nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. A ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. E em cada província foi ordenado que fizesse a leitura dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa para todas as províncias. E em Susan, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Ramã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Esther, capítulo 4. Quando Mordecai soube disso, rasgou as suas roupas. Em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, colocou cinzas na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando ele chegou na entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias e em todos os lugares em que foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de panos grosseiros e se deitaram sobre cinzas. Esther ficou muito aflita quando suas empregadas e seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Então ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Hataque, um dos eunucos do palácio que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e também qual era a razão de tudo aquilo. Hataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio, e Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia pesada que Ramã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Hataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Susan, ordenando que os judeus fossem mortos. Mordecai pediu a Hataque que levasse essa cópia para Esther e explicasse
todo o direito e pedisse a ela, fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Hataque fez o que Mordecai havia pedido. Então Esther mandou Hataque entregar a seguinte resposta para Mordecai. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. E a ordem é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cedro de ouro para esta pessoa. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. E quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio só você, entre todos os judeus, vai escapar da morte. E se você ficar calada numa situação dessa, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe você tenha sido feita rainha para ajudar numa situação como esta. E assim Esther enviou para Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estão em Susa, e vocês todos jejuem e orem por mim, e durante 3 dias não comam e nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos, e depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia ordenado. Esther, capítulo 5. E no 3º dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. E ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora no pátio, ele teve boa vontade para com ela e lhe estendeu o seu cedro de ouro. E Esther entrou e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Esther lhe respondeu: se for de seu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Hamã para um banquete que estou preparando hoje para o Senhor. Então o rei ordenou: digam a Hamã que venha depressa, para que nós aceitemos o convite de Esther. Assim o rei e Hamã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Esther respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for de seu agrado atender o meu pedido, eu gostaria de convidar o Senhor e Hamã para outro banquete que eu vou preparar para os dois. Aí então lhe direi o que eu quero. Hamã saiu do banquete alegre e feliz da vida, mas quando ele chegou próximo da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali e ficou muito furioso porque Mordecai não se curvou diante dele e nem fez qualquer outro sinal de respeito. Mas ele se controlou e voltou para casa. Mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua esposa, também viesse. Hamã começou a falar de sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros.
e funcionários do palácio. E continuou: além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele ao outro banquete amanhã. Mas tudo isso não me vale nada enquanto continuar vendo Mordecai, aquele judeu, sentado na entrada do palácio. Então a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça alguém que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz ao banquete do rei. Haman gostou da ideia e mandou construir a forca. Esther, capítulo 6. E naquela mesma noite o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou pegar o livro em que se escrevia das coisas que aconteciam no reino e ordenou que os seus funcionários lessem-o para ele. E a parte que leram contava que Mordecai tinha descoberto um plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigthan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Então o rei perguntou que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados para Mordecai por ter feito isto. Os funcionários responderam: nada se fez a esse respeito. Justamente nesse instante, Haman entrou no pátio, que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Haman, havia mandado construir. Então o rei perguntou: quem está no pátio? É Haman, respondeu os servidores. Então o rei mandou: mande que ele entre. Haman entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens para um certo homem. Então diga-me o que devo fazer por ele. Então Haman pensou assim: quem é esse certo homem que o rei quer honrar? De certo sou eu. Então Haman disse ao rei: mande trazer as roupas que o senhor usa, também o cavalo que o senhor monta. Mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas, o cavalo, a um dos mais altos funcionários do reino e ordene a ele que vista as roupas no homem que o senhor deseja honrar. Então depois que ele leve esse homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e diga em voz alta o seguinte: é isso que o senhor rei faz pelo homem que ele quer honrar. Então o rei disse a Haman: vá depressa, pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo aquilo que você me disse agora. Ele costuma ficar sentado na porta do palácio e não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse agora. Haman foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo até a praça da cidade e disse em voz alta: é isso que o senhor rei faz ao homem que ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o seu rosto. Ele contou à sua esposa e aos seus amigos tudo o que tinha acontecido. Então ela e os seus amigos, que eram tão sábios, disseram: você já começou a perder a luta contra Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. E você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos enviados pelo rei chegaram e levaram Haman imediatamente ao banquete que Esther havia preparado. Esther, capítulo 7. Portanto, então, o rei e Haman foram ao banquete da rainha Esther.
Novamente, enquanto eles bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: Qual o seu pedido? Peça o que você quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. E ela lhe respondeu: Se eu puder valer da bondade do rei e se for do seu agrado, a única coisa que eu quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. Então o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem é o homem que está pensando em fazer isto e onde está ele? O nosso inimigo e perseguidor é Hamã. Esse homem perverso, respondeu a rainha Esther. E cheio de medo, Hamã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Então Hamã percebeu que o rei havia decidido castigá-lo, e por isso ele ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a vida dele. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia, e nesse instante o rei voltou do jardim. E quando viu Hamã, o rei disse: Será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha presença? E assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Hamã. Um deles, chamado Harbona, disse: Perto da casa de Hamã tem uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do rei. Então o rei ordenou imediatamente: enforquem-o nela. Então enforcaram Hamã na forca que ele havia construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Hamã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther havia contado ao rei que Mordecai era o seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Hamã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Hamã. Depois Esther se jogou aos pés do rei, chorando, e pediu que anulassem a ordem de Hamã, o descendente de Agabe, e que não deixasse que o terrível plano de Hamã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu seu cetro de ouro para Esther, e ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então ela disse: Se for de agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Hamã, a ordem que o filho de Hamedata e descendente de Agabe deu, para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Então o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eu mandei enforcar Hamã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com seu anel sinete não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel sinete. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos
chefes dos vários povos de todas as províncias do reino, que eram 127, ao todo, que iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. E o decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei e carimbadas com seu anel sinete, e levadas por mensageiros montados em cavalos, criados na estrebaria do rei. Na carta, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. E se homens armados de qualquer povo ou de qualquer província do reino atacassem aos judeus, estes poderiam combatê-los e matar. Eles podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo mulheres e crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei deveria ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem, e os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público e também em Susan, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Susan ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino em que foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram, e comemoraram com festas e banquetes. Entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Esther, capítulo 9. E chegou o dia 13 do 12º mês, do mês de Adar, o dia em que seria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde haviam judeus, eles se reuniram para atacar aqueles que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei, os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois eles tinham medo de Mordecai. A fama de Mordecai havia se espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo, e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com os seus inimigos tudo o que eles queriam, mataram todos com as suas espadas, e não deixaram ninguém escapar. Em Susan, na capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Ramã, o filho de Hamedata, o inimigo dos judeus. E o nome deles eram Passandada, Dalfan, Aspata, Porrada, Hadarias, Haridata, Barmasta, Hadiesai, Hadiedai e Evaizata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Susan.
Então ele disse a Esther: aqui em Susan os judeus mataram 500 homens, e também os 10 filhos de Ramã, e nas províncias, quantos será eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. E Esther lhe respondeu: se for do agrado do rei, dê a autorização aos judeus de Susan para fazer amanhã o mesmo que tinham ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Susan, e os 10 filhos de Ramã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus se juntaram e mataram mais 300 homens na cidade de Susan, mas não ficaram com os seus bens. E no dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75.000 inimigos, e assim se livraram de todos que os odiavam, mas não ficaram com os bens dos mortos. E no dia 14, eles descansaram e comemoraram, com banquetes e festas. Mas em Susan, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14, eles mataram seus inimigos, e no dia 15, eles descansaram. E é por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 do mês de Adar com banquetes e festas. Mandam comida uns aos outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas para os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto para os de perto quanto aos de longe. Nas cartas lhe ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi nesse mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, então que eles dessem banquetes e festa, mandassem comida uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim os judeus, de acordo com o que Mordecai havia escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Ramã, o filho de Hamedata, descendente de Agag e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha também mandado tirar a sorte. E isso se chama de Purim, para resolverem em que dia ia matá-los. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por escrito que o mal que Ramã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Ramã. Portanto, enforcaram Ramã e os seus filhos. É por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra por, como resultado da carta de Mordecai e de tudo que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram. Eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes, que se convertessem ao judaísmo, seguiriam o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias, assim conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades da província do reino, comemorariam a festa do Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido e nunca, em qualquer época, deixariam de comemorar esta festa. A rainha Esther, a filha de Abiail, também escreveu uma carta, junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio para a carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias desta carta foram enviadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade, e confirmando que a festa de Purim deveria ser comemorada nos dias 14 e 15 do mês de Adar, assim como haviam marcados para si mesmo e para os seus descendentes dias de festa e de jejum. Eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esther. A ordem de Esther, confirmando as comemorações para o dia de Purim, foi escrito num livro
Esther, capítulo 10. E o rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino a fazerem trabalhos forçados, tanto os do litoral quanto os do interior. E todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e a história completa de como ele colocou Mordecai no alto do seu governo, tudo isso está escrito nos livros das histórias dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que ele pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso de sua raça. Olá, pessoas abençoadas, que Deus esteja sempre no meio de todos vocês, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Então, vamos fazer o resumo desse livro lindo que passamos agora, da Rainha Esther, o livro de Esther. Esse livro nos conta de uma menina que é judia, né? Era judia e acabou sendo a rainha da Pérsia. Então, tudo começa quando o rei da Pérsia, né? Ele resolve dar uma grande festa para muita gente e quer mostrar, né? Ele bebe demais lá, fica bêbado e quer mostrar a belezura da sua rainha, né? Mas ela viu como ele estava bêbado, não ouviu o chamado dele, não quis obedecer o chamado dele, para não ficar se expondo para os outros homens, né? Então ela não foi e ele ficou muito furioso. E daí alguns homens lá falaram para ele, né? Não pode deixar desse jeito não, rei. O nome dele era rei Xerxes. Porque se o povo ficar sabendo, as mulheres do povo, das outras autoridades, tanto ricos quanto pobres, vão desobedecer os seus maridos. Aí não dá certo. Você tem que fazer alguma coisa. Tem que destituir essa rainha, tirar ela como rainha e arrumar outra. E como ele era um rei muito poderoso, né? Ele dominava ali a região de 127 províncias ali de cidades, né? Então ele falou, mandou carta para todo mundo falando que destituiu a rainha e que quem fizesse isso, com a mulher fizesse a mesma coisa, desobedecesse seu marido, tchau, tchau. Então ele escutou o conselho dos seus conselheiros lá, que era para arrumar outra mulher, né? Então ele pegou e fez um concurso de beleza, já viu isso? E como naquela época, né, os judeus estavam sendo dominados pelos persas há já 120 anos ou mais, né? E tinha alguns exilados lá no país deles, lá, né? O rei ficava na capital da Pérsia, lá em Susa. Então ele fez esse concurso de beleza e ordenou todo mundo, né, a trazer as mulheres virgens e novinhas lá pra ele, né? Ver quem que ele queria pra casar. E nesse meio tava quem? A Esther. Isso, a Esther era uma menina judia que tinha vindo como exílio também, junto com Joaquim lá. Ela era pequenininha, com o rei Joaquim, quando foi para a Pérsia, né, exilado, foi junto primo dela, que se chamava Mordecai. E na época os pais dela tinham morrido, e então ele pegou ela para cuidar e criou ela, né, até ela ficar grande ali e ser convocada para prestar esse concurso de beleza pro rei. E ela convencia todo mundo assim, com a sua simpatia, com a sua beleza. Ela era muito bonita. Então ela chegou lá na frente do rei e acabou conquistando o rei. O rei na hora ficou apaixonado por ela, colocou a coroa e condecorou ela como rainha. E ela tinha combinado, né, com seu primo Mordecai de não falar que ela era judia e nem ele, né, não contar a sua família para ninguém, né, por medo, né, de alguma repreensão daquela época. Então ela se torna rainha e continua quietinha lá no canto dela. Aí então um dia Mordecai escutou 2 oficiais do rei lá, 2 mal acabados lá, planejando para matar o rei. E ele vai e conta pra prima dele, né, pra rainha Esther, que já é rainha, né, e ela vai lá e conta pro rei. O rei fica muito bravo, né, e manda investigar pra ver se tudo isso é verdade, e acaba sendo verdade.
Então o rei mandou enforcar os 2 oficiais lá. Manda matar esses 2 aí. Eles não vão me matar, antes ele do que eu. Aí um tempo depois, passou algum tempo lá, o rei Xerxes, né? Ele coloca um tal de Ramã lá, que era uma pessoa nobre lá, né? Dos persas lá. O rei coloca ele como seu primeiro-ministro. Ele manda em tudo daí, né? No país inteiro. Só fica acima dele o rei, né? Ele é o próximo abaixo do rei. Daí foi feito um decreto lá para que todo mundo se ajoelhasse, né? Adorasse Ramã, né? Como se fosse o rei, né? Mesmo assim. Mas tinha esse judeu que não fazia isso, não se ajoelhava, não fazia gesto nenhum de respeito a ele, né? A Ramã, que era o Mordecai, né? O primo da rainha Esther. Então a Ramã fica muito bravo com ele, né? Mas ele não pode fazer nada, né? Ele vai e fala com o rei. Aí pede pro rei lá, tem que destruir esse povo judeu aí, que eles não estão obedecendo aí as leis do rei aí. E o rei concede o pedido de Ramã. Ele publica um decreto para que eles fossem destruídos todos, não só o Mordecai. Então Mordecai acaba sabendo disso daí, né? Desse decreto do rei, ele fica muito triste, né? E Esther vê isso, né? Quer saber o porquê, né? Ela não sabia que o rei tinha mandado matar todos os judeus pelo pedido, né? Que o seu ministro Ramã havia feito para ele, né? Então Mordecai vai e manda esse recado para ela, contando tudo, né? Por que ele tá triste, né? Por causa o rei mandou matar todos os judeus, inclusive ele, né? E ele conta pra ela, né? Que ela também é judia, né? E pede ajuda pra ela, né? Fala com o rei lá pra tirar esse decreto, né? Essa ordem. Não pode matar todos nós. A sua família vai acabar daí, né? Falou pra ela. E não pense que você é a rainha, você vai se escapar também, né? Se você não fizer isso, você pode ter certeza que Deus, o Senhor, Ele vai ajudar os judeus. Mas daí vai esquecer de você, porque você não fez nada. Tá, mas daí como ela ia fazer isso, né? Porque naquela época ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado por ele. E já fazia algum tempo já, tipo um mês, né? Que o rei não chamava ela pra falar com ela, né? Então ela pensou uns 3 dias, fez jejum, orou pra Deus, né? Porque ela também era muito temente, né? A Deus, fazia as ordens e os mandamentos de Deus certinho, né? Junto com seu primo Mordecai também era, né? E, na verdade, ela foi colocada ali como rainha por Deus, né? Para ajudar o povo judeu, né? Para se livrar dessas perseguições, desses cativeiros, né? Que eles estavam na época, desses domínios, né? Então ela jejuou e falou para ele jejuar também e orar. E Deus colocou no coração dela a sabedoria que Deus queria, né? Então ela fez os 2 banquetes pro rei lá e convidou esse primeiro-ministro aí para ir junto, porque ela já tinha o plano certinho, né? Então ela faz o primeiro jantar e o rei pergunta o que ela quer. Ela fala assim: eu quero que o senhor venha amanhã de novo, que eu vou oferecer outro jantar pro senhor e pro seu ministro, né? E eles aceitam o convite. Daí acaba o jantar ali, cada um pro seu canto. E o primeiro-ministro, Ramã, vai para casa todo feliz, alegre, contente, né? E conta para sua esposa, para seus amigos, né? E com tudo isso, né? Com esses mandamentos do rei ali, por pedido dele de matar todos os judeus, eles falam ali, os amigos dele, a mulher fala, né? Ó, você tá com raiva lá do tal do Mordecai lá, então construa uma forca bem grande aí, nos 20 metros de altura, e manda enforcar ele, simples assim, seus problemas vai acabar. E foi o que ele fez, ele mandou construir lá perto da casa dele lá, uma forca bem grande, e passou. E daí de noite ele foi lá pro jantar de novo, lá, né, junto do rei e da rainha. Então a rainha, nesse jantar, ela fala todo o plano de Ramã, do primeiro-ministro, pro rei, né? Ah, o rei fica muito bravo, né? Então o rei mandou enforcá-lo naquela própria forca que ele tinha mandado fazer para enforcar o Mordecai, né? Aquele judeu. Mas acontece que o decreto ainda estava lá para matar os judeus em tal dia, né? E então a rainha Esther pede de novo pro rei: ó, rei,
Não tem jeito de tirar esse decreto aí? Daí o rei falou, ó, decreto publicado, não tem como se retirar, desfazer mais. Mas então vamos escrever outro decreto e escrevam o que você e o Mordecai quiser. Porque ele já estava muito contente com ela, né? Porque ela era muito bonita e estava fazendo as vontades dele lá no reino, né? E com o Mordecai também, né? Por causa do Mordecai ter avisado eles lá, né? Do complô que seus oficiais estavam fazendo para matar o rei, né? Então o Mordecai já tinha uma moralzinha com o rei, né? Então Mordecai escreve um decreto lá para os judeus poderem se defender e matar quem viesse querer algum mal deles, quisesse matar, né? Os judeus, eles podiam se defender lá com armas de tudo quanto é tipo. Então ocorreu a guerra, né? Os persas foram lá tentar matar os judeus, mas os judeus eram tão fortes e com a ajuda de Deus também, eles ficaram mais fortes ainda, né? E mataram aqueles inimigos que queriam matar eles, né? E Mordecai crescendo mais ainda no governo, né, de Xerxes, criando mais apreço, né, pelo rei. E eles vencem tudo, os inimigos. E até hoje, como dizem, né, é celebrado esse episódio aí dessa libertação, né, dos judeus, como eles chamam assim a festa chamada de Purim. Então o rei Xerxes coloca Mordecai como o seu primeiro-ministro, né? Só acima de Mordecai só tem o rei mesmo, ele que toma conta de tudo, ganhou grande fama, sua fama se espalhou por toda a Pérsia lá, todo mundo com medo, com respeito a ele, né? E a rainha, né, que foi o papel principal de ter feito tudo isso, né? E aí nós podemos ver, né, que Deus Todo-Poderoso sempre sabe de tudo, sempre faz tudo certinho. Ele mandou o povo todo de judeu para outros lugares, espalhou todos como a ordem que ele falou. Não obedeceu eu vou espalhar todos vocês vão ser dominados por povos estrangeiros. E eles estavam sendo dominados pelos persas, né, já há mais de 120 anos. Então, um dia, um persa resolve querer matar todo o povo dele. Ele falou, não, eu já sei de tudo. Eu sei até antes, né? Deus sabe de tudo. Antes do que a gente pense em fazer, ele já sabe o que a gente está pensando, sentindo. Ele sabe o que a gente vai fazer. Então, aí eu sei que esse cara vai fazer isso. Eu vou colocar essa menina aí, fazer a rainha desobedecer o rei, vai ser disposta, né? E vou colocar uma menina aí judia para conseguir dobrar o rei. Vou dar minha sabedoria para ela. Foi o que aconteceu com a rainha Esther, né? Deus foi com ela soube enrolar o rei, né? E conseguiu todos os benefícios, né? Junto do rei e junto do seu primo Mordecai, para salvar todo o povo, né? Judeu daquelas terras. E assim podemos aprender, né? Com esse livro de Esther, a fidelidade dela, do seu primo Mordecai, né? Para com Deus Pai Todo-Poderoso, obedecendo seus mandamentos, as suas vontades, estudando suas leis, né? O que ele faz na vida das pessoas que estão com ele, que ele ama, né? E que amam a ele de todo o coração. Ele dá sabedoria, ele dá livramentos, ele faz tudo acontecer bem, pro bem nosso. Pois, como dito antes já, Deus sabe de tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Antes das coisas acontecer, já está escrito no livro dele. Ele já sabe de tudo. Não adianta você pensar e tentar esconder. Você pode esconder dos seres humanos, de todo mundo, menos dele. Então, é um ponto bem grande para nós pensarmos e decidirmos as nossas vidas, né? Para onde queremos seguir. Se queremos seguir os exemplos, né, bíblicos aqui que estão tendo, que estamos estudando, que nem do Mordecai e da rainha Esther, né? Que seguiam a Deus com todo fervor e oravam a Ele, pediam a Ele, confiavam nele, e a vida se ajeitou, sempre foi se resolvendo tudo muito fácil. Ou se queremos
fazer ao contrário e sofrermos aqui, né? Pois Deus vai espalhar quem não obedece, quem não adora somente a Ele. E vai amar, vai ajudar, vai acolher e deixar que tudo aconteça bem para aqueles que o amam. Apenas Ele, né?